Nem todo vilão da sua campanha de RPG precisa ser um rei louco, um necromante maligno ou um deus que não deveria estar nesse mundo que você criou. Às vezes, os melhores vilões já estão no livro do monstro, esperando para sair daquelas páginas e dominar o mundo. Mas o verdadeiro segredo está em como você os usa. O que motiva um dragão? O que leva um Beholder a criar uma nova religião? Ou por que um Lich pode querer salvar o mundo? Eu sou o Mestre Nagikun e no vídeo de hoje vou te mostrar 10 monstros do livro de D&D que podem ser usados como vilões de campanhas, com algumas ideias e motivações claras para você usar nas suas campanhas. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. Beholder, o sonhador que molda o mundo. O Beholder talvez seja um dos vilões mais icônicos de D&D. Nós sabemos o que é um Beholder, um globo ocular gigante com uma boca cheia de presas afiadas, múltiplos olhos ao redor da cabeça, o qual cada um desses olhos dispara um raio diferente e tem um efeito diferente. O Beholder, então, ele acredita que ele é perfeito da maneira que ele é e que todo o resto do mundo, todos os outros seres, são nada mais, nada menos que uma falha. Mas você sabe o que é mais interessante no Beholder? É que eles criam com a mente. O que eles sonham se torna realidade. Aqui eu vou te dar 3 exemplos de como você pode usar o Beholder como vilão de sua campanha. O Beholder, então, ele quer purificar o mundo dos seres que ele considera imperfeitos. Por mais que um Beholder, como a gente sabe, ele não consiga conviver com outro Beholder, a ideia aqui seria que ele faria com que o mundo não tivesse mais outros seres imperfeitos, e sim múltiplos clones dele. O Beholder, então, ele está tentando acordar de um sonho. Toda a campanha, toda a história se passa dentro desse sonho dele, dentro da mente dele. O terceiro seria que ele acredita ser um deus aprisionado dentro daquele corpo, e ele busca destruir esse plano, essa realidade, para assim se libertar e voltar ao seu plano original. O medo de um Beholder é perder o controle sobre a sua mente, então minha dica aqui é explorar isso. 2. Lich, o imortal que se arrependeu tarde demais. O Lich é um vilão muito legal, ele caracteriza que o poder realmente pode corromper a alma. Nós sabemos que o Lich, então, ele foi um mago, um feiticeiro, um conjurador extremamente poderoso. Ele buscou conhecimentos proibidos para transcender a carne, transcender a vida. O Lich nada mais é, então, que um ser esquelético, já no estado avançado de decomposição. Seus olhos são brilhantes e ele exala uma energia profana. Alguns conjuradores podem até chegar a sentir a energia deles. O Lich mais famoso de todos é o Vecna, em que ele transcendeu a carne, se tornou um deus, e aí a gente tem os itens deles, que são o olho e a mão dele, que tem características próprias e poderes próprios. Mas, e se você pensar diferente? Em vez do Lich ser aquele vilão maligno, aquele necromante maligno que tem uma legião de mortos-vivos ao redor dele, pense em umas ideias fora da caixinha. A primeira ideia seria que o Lich, então, ele busca reverter a sua imortalidade. Para que isso aconteça, ele precisa de milhares de almas. Então ele deveria sacrificar um reino, ou mesmo todo o plano material, ou um plano qualquer, para que ele volte a ser humano, elfo, anão, seja o que for que ele era antes de se tornar esse necromante maligno. Que nesse caso talvez não seja maligno. O segundo seria o seguinte: ele deseja apagar todos os conhecimentos do mundo. Todos os conhecimentos do mundo. Destruindo bibliotecas, magos, conjuradores, para salvar os mortais de cometer o mesmo erro que ele. O Lich, então, ele está criando uma nova raça, uma raça que não tem emoções. Então ele não tem essa fraqueza de se arrepender, de sentir amor, tristeza, seja o que for. Então é uma raça que ele considera suprema. Um exemplo aqui dessa mudança de Lich seria o Funestus, de Baldur's Gate 3, no qual ele rompe os limites de ser um Lich maldoso e acaba ajudando o grupo, trazendo eles à vida, trocando classe, entre outras habilidades que ele tenha. Uma coisa que você pode explorar é o seguinte: é que o Lich, ele não tem medo da morte. E sim, ele tem medo de ser esquecido. Mind Flayer, o deus do controle. Caro telespectador, eu quero que você entenda nesse momento que o Mind Flayer, ou o Devorador de Mentes, é minha criatura favorita de Dungeons and Dragons. Pra mim, é um dos seres mais legais que existem dentro de D&D e entre outros mundos. O Mind Flayer, então, ele é um ser humanoide, com a pele toda roxa, com a cabeça bulbosa e 4 tentáculos que ficam ao redor da boca. Ele tem poderes psionicos, ele usa rajadas psionicas, ele tem acesso a magias que outras raças não têm. Além disso, a característica que eu acho mais legal deles é que eles comem cérebros diretamente do crânio de outra pessoa. É muito legal isso. Esses seres, então, eles vivem em comunidades, mas sempre planejando um contra o outro. Muito raramente eles acabam trabalhando e se ajudando entre si. Mas todos eles servem ao Elder Brain, a um cérebro ancião. Eles não conquistam com exércitos, eles conquistam com ideias. A primeira, então, seria que esse Mind Flayer está tentando reconstruir uma antiga comunidade elitídia. Ele começa com um pequeno vilarejo e ele começa a dominar a mente dessas pessoas, e pouco a pouco essas pessoas começam a se tornar marionetes dele. A segunda seria que ele quer criar uma utopia mental, onde ninguém mais sinta dor, tristeza, medo. Mas aí que tá, a troca seria a seguinte: todos os seres que estivessem vivendo nessa utopia
perderiam o livre-arbítrio. Uma terceira seria que esse Elitide, ele descobriu então que os deuses são nada mais nada menos que poderes psíquicos. E o que ele quer fazer? Ele quer devorar isso para se tornar ainda mais poderoso. O medo do Mind Flayer, então, é ele perder a individualidade, porque quando ele está na sua colmeia, quando ele está servindo na sua comunidade, ele é obrigado a servir o Elder Brain, ao cérebro ancião. E isso faz com que ele tenha medo de realmente ser absorvido nessa comunidade, perder o seu livre-arbítrio. O quarto é o Balor, o anjo que caiu pelo motivo errado. Os demônios, a gente sabe que são vilões óbvios em D&D, ou qualquer outra campanha que você queira mestrar, mas o Balor, ele é mais trágico do que parece. Os Balors, então, são criaturas gigantescas com 4 metros de altura, 2 toneladas, a pele vermelha escura em volta em chamas, e é uma escuridão parcial quando você olha por dentro daquelas chamas. Geralmente portando uma espada e um chicote, ou eles usam garras e suas presas que pingam veneno. Várias histórias contam que na verdade os Balors, eles já serviram aos deuses de luz, porém eles acabaram corrompidos, eles acabaram caindo. E dizem que o fogo deles ainda carrega as memórias daquela vida passada. 3 motivações para o Balor ser seu vilão principal. A primeira, ele quer restaurar o inferno, as camadas, seja onde ele estiver, ao seu estado original. Antes que os deuses, ou mesmo o líder desse lugar, desse inferno que ele tá, acabe corrompendo tudo, ou transformando tudo em outra coisa. A segunda seria que ele busca destruir a divindade que o criou. As divindades da luz, sabe? Porque o Balor, então, ele considera esses deuses hipócritas. O terceiro, então, seria que o Balor, então, talvez ele tenha um momento de lucidez, ele quer libertar todas as almas do inferno, daquele lugar que ele está. Aí surge um grande problema. Ele realmente não se importa com o que possa acontecer com o multiverso, mesmo que o multiverso venha a colapsar. Exemplos de Balors na cultura pop seriam o clássico Balrog, não o Balrog do Street Fighter, o Balrog de Senhor dos Anéis. You shall not pass! Bam! Chamas pra tudo que é lado, porradaria suprema, aquilo é legal pra caralho. Ou mesmo Lucifer Morningstar, que ele era um anjo, tentou ser mais que Deus, acabou corrompido e vindo a governar o inferno. Demilich, o fantasma da ambição. Se o Lich é aquele mago que venceu a morte, o Demilich é aquele que venceu até o sentido da existência. É um pouco complexo, né? Mas entenda que a ideia do Demilich é que ele existiu tanto, ele se tornou tão poderoso, ele absorveu tanto poder que ele basicamente esqueceu por que ele se tornou um Lich. O que é um Demilich, então? Demilich, a forma física do Demilich decaiu tanto com o decorrer dos anos que a única coisa que sobrou foi o seu crânio flamejante. Em algumas representações ele tem joias nos olhos, ao redor dos crânios ou mesmo nos dentes, que nada mais são do que o foco arcano dele. Como eu falei, o Demilich então basicamente ele se tornou tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ele esqueceu por que ele se tornou um Lich. E ele só tá absorvendo poder, se alguém se meter no caminho dele, bem, é uma criatura de ND 21+, né? Uma primeira ideia para esse Demilich seria a seguinte: ele busca absorver todo o plano material ou um plano qualquer em um fragmento de joia dele, para que esse fragmento, para que essa joia então se torne basicamente um plano dele, ou um mundo dele. Uma segunda seria que na verdade ele deseja realmente morrer, mas aí que surge um grande problema: ele só pode morrer se todo mundo, se todos os seres daquele universo, que obviamente devem conhecê-lo, pararem de temê-lo. Uma terceira então seria um pouco mais trágica, um pouco mais dark. Na verdade, ele tenta apagar a existência de todos os seus descendentes, eliminando assim qualquer resquício da sua vida antiga. Um exemplo que não chega a ser um Demilich, mas acaba tendo o mesmo conceito, é o Ultron dos Vingadores. Ele conclui que o problema do mundo é o próprio mundo. O sétimo, então, seriam os vampiros anciões, o senhor das emoções humanas. Essas criaturas, então, são o ápice daquela questão de controle, de manter tudo sobre rédeas curtas, sabe? Esses vampiros anciões, então, eles são um retrato da obsessão humana por amor, poder, beleza ou mesmo eternidade. Um dos motivos pelo qual você pode criar esse vampiro ancião como teu vilão principal é o seguinte: ele simplesmente quer apagar o sol, para que nunca mais ele precise esconder. O segundo motivo seria que ele deseja criar uma dinastia de vampiros éticos que se alimentam apenas daqueles que são considerados pecadores. O terceiro, então, é meio clássico: ele se apaixona por uma alma mortal. Ele quer amaldiçoar o mundo para que essa alma acabe se tornando imortal. Um exemplo disso é o Strahd, que é o exemplo bem clássico disso. Ele acredita estar amando uma determinada alma mortal, mas ele acaba destruindo tudo que toca. Drácula também é um exemplo disso, entre outros exemplos da cultura pop. Doppelganger, o reflexo perfeito. O Doppelganger, então, é um metamorfo astuto, que ele assume a forma de outras criaturas que ele tenha visto. Obviamente que a sua principal habilidade é de mudar de forma, a qual ele pode usar para enganar, para emboscar ou mesmo para atacar outros seres. Quando ele muda de forma, ele não muda o equipamento que ele está usando. Se ele está usando uma armadura X, ele mantém a armadura X. Se ele está usando uma espada Y, ele usa a espada Y. Porém, você quer deixar ele ainda mais poderoso, faça com que esse metamorfo, que esse Doppelganger, então, toda vez que ele muda de forma, ele possa mudar
os equipamentos dele, juntamente com os equipamentos daquele ser que ele viu. Só que se esse ser tem um equipamento mágico, tire as propriedades mágicas do Doppelganger. Vai ser legal, porque vai gerar confusão, o grupo vai ficar, pô, será que é de verdade? Será que não é esse cara, entende? Use também o Doppelganger para ler os pensamentos dos jogadores, ou mesmo de seres próximos. É muito legal a ideia do Doppelganger. Ele é aquele típico vilão que pode ser qualquer um, inclusive um dos jogadores. O primeiro motivo para você usar ele como vilão principal é o seguinte: ele quer ter uma vida real. Mas, para que ele tenha essa vida real, ele quer ser alguém importante, um rei, um duque, o vilão principal da campanha, ou mesmo um herói famoso. O segundo é que ele realmente acredita que ele é dono daquele corpo, daquela forma que ele está assumindo. E para isso ele quer provar que os heróis ou outros seres são apenas cópias, e não o original, que no caso é ele. O terceiro é que ele trabalha para um poder maior. Ele se infiltra no reino e ordens sagradas e ele realmente aplica golpes ali. Ele pode confundir os seres, ele pode alterar documentos. Então ele é realmente um vilão muito legal para você usar nesse tipo de campanha. Por que o Doppelganger é tão legal? Porque ele é o vilão da paranoia e da identidade. Você nunca sabe se alguém dentro do grupo é realmente um Doppelganger. Nada destrói mais um grupo de jogadores do que a dúvida em si. Deva corrompido, o anjo que ainda acha que serve à luz. Nós sabemos que dentro da campanha de RPG os anjos são tipo seres icônicos, são talvez o ápice da bondade, vamos chamar assim. Mas nada é mais perigoso que um anjo corrompido, um ser que acredita estar certo e não importa que caminhos que ele vai tomar para que ele consiga atingir aquele determinado objetivo. Quando você for descrever a aparência desse Deva, então realmente coloque ele como um ser angelical, talvez a pele esteja meio enegrecida, talvez as veias estejam mais enegrecidas, as asas então elas estão distorcidas ou mesmo enegrecidas, assim, sabe, ou mesmo mutiladas. Ele perdeu as asas e a capacidade de voo. E ele tem uma aura de escuridão ou mesmo doença. Todos aqueles que se aproximam dele acabam adoecendo sem entender o porquê. O Deva então é a voz da justiça que virou fanatismo. A primeira motivação que eu vou te dar aqui é a motivação meio clássica, assim, sabe? Por quê? Ele quer eliminar todos os seres que não acreditam naquela divindade que ele acredita, não acreditam naquele Deus que ele acredita. O segundo é que esse Deva, então, ele acredita que os deuses foram corrompidos. E ele deseja criar um paraíso naquele plano, naquela terra, à força. O terceiro é que ele deseja destruir os planos celestiais para assim libertar as almas do ciclo de julgamento eterno. Legal, né? O Sephiroth do Final Fantasy VII é um exemplo clássico disso, porque ele enlouqueceu acreditando ser o escolhido divino. Aboleth, a mente primordial. Os Aboleths são criaturas aquáticas com a aparência de um grande peixe lampreia, coberto de tentáculos e com acesso a poderes psionicos e uma inteligência aterrorizante. Eles são seres centenários que vivem nas profundezas dos oceanos, dos mares, acumulam conhecimento ancestral e adoram escravizar civilizações inteiras. Esses seres, eles lembram de tempos, de eras que ninguém mais recorda, e por isso eles têm um desprezo muito grande por todos os seres que surgiram depois deles. Como vilões, então, eles são perfeitos para campanhas cósmicas e de horror existencial. Um primeiro exemplo que você pode usar ele como vilão é que ele quer apagar simplesmente todas as outras raças do mundo, e assim reiniciar esse mundo, esse plano como era antes dos deuses. Um segundo, então, que ele busca acordar todos os seres antigos que estão adormecidos no fundo do mar, para que assim ele e eles possam tomar o mundo novamente. O terceiro seria que ele quer que o mundo seja engolido por águas para assim transformar tudo em um eterno oceano, no qual ele governaria tudo. O Aboleth, então, ele é o perfeito exemplo do passado que se recusa a mudar. E, obviamente, o mundo de Dungeons and Dragons e outras campanhas não seria o mesmo se não fossem os dragões. Os dragões são símbolos de poder, mas também de sabedoria e ego. Todos nós sabemos o que é o dragão, né? Criaturas reptilianas, mágicas e inteligentes. Eles têm diversas aparências diferentes, cores diferentes, cuja mentalidade, poderes e elementos diferem de uma para outra. Mas o que nós sabemos sobre cada uma delas é que eles têm um ego gigantesco. Eles acreditam ser os seres mais perfeitos que existem. E eu acredito que realmente são, porque eles têm muito poder, uma inteligência suprema. E eles são muito legais, vemos como o dragão é muito legal. Se você quer usar um dragão ancião como um vilão principal da sua campanha, você deve representar ele como uma força natural com propósito. Uma primeira ideia seria que ele está tentando provocar uma nova era, queimando, destruindo todo mundo que vocês estão jogando para dar lugar ao próximo mundo. O segundo talvez seja um pouco mais perigoso, que ele acredita que o tempo está doente. Então o que ele faz? Ele decide simplesmente congelar o mundo naquele momento perfeito, naquela foto perfeita, todos parados e ele governando tudo. O terceiro é que ele quer criar um panteão de deuses dragões, substituindo os deuses atuais. O dragão então ele deve agir como uma espécie de filósofo imortal. Ele enxerga os heróis ou mesmo aquele momento como uma fase passageira. Às vezes, os melhores vilões não são aqueles que são os mais fortes, são aqueles que acreditam estar certos. Um dragão com fé, um Lich arrependido, um Mind Flyer visionário. Talvez esses sejam os monstros que seus heróis vão lembrar para sempre. Quando você for criar o vilão principal da sua campanha, não pergunte quem ele quer matar. Pergunte o seguinte:
o que ele quer mudar. Porque um bom vilão, ele simplesmente não destrói o mundo. Ele altera o mundo, ele altera a si mesmo, ele altera a realidade para se adaptar a essa vontade dele. E agora me diz, qual foi o vilão mais legal que você já encontrou ou contra o qual você já lutou? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, dá uma olhada no comentário fixado, tem uns produtos muito legais pra você. Nos vemos no próximo vídeo e que os críticos estejam com vocês. Até mais!